Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Estamos no ar. Então, já estamos, vamos aguardar um pouquinho. A gente já tem aí o Marco, a Aparecida, a Vânia. Como é que eu faço para ver quem é que tá? Eu não vejo, né? Eu já não sei te falar. Eu não sei se é só eu que vejo. Será? Tasso, eu não sei te falar sobre isso. Estou aguardando, Vanessa, Vânia, aguardando, Marco Antônio, aguardando. Ô, delícia. Tá. Boa noite, quem está chegando. Boa noite, Marco, Vânia. Boa noite. Rosa. Aparecida, Rosa. Bem-vindos ao quintal da Andréia Evaristo. StreamYard quer dizer quintal. Quintal da Andréia. Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Saudações a todos que estão chegando, aos que vão também nos assistir em outro momento. Qual é o tempo que costuma ser, linda? Aqui eu tenho, depois eu vou editar, tá? Porque nós estamos conversando ao vivo, mas aqui eu posso passar de 1 hora, mas a previsão, para não ficar cansativo, 1 hora. Mas se acontecer alguma coisa, se reverberar alguma coisa, se você quiser responder, passar um pouquinho, não tem problema, aqui não cai. Então eu vou pedir para todo mundo que entrou escrever qual é a cidade que você está. Vamos lá. Marcão. Marco Antônio da Silva. Vânia, Rosa, Aparecida. Coloquem a cidade de vocês, se já formaram, se estão pensando em fazer um curso de constelação, ou fazer uma formação. Se já tem alguma pergunta. Isso é muita pergunta. Pergunta só onde está agora e acabou. Tá bom. Ô, fofa. A gente só está dando um tempinho para ver se chega mais pessoas. Eu acho que não precisa chegar mais ninguém. Tá ótimo o nosso grupo. Podemos começar? Vamos. Então tá. Ele é ótimo, né? Vocês viram direto, rápido, objetivo. Tá tomando vinhozinho. Quem quiser abrir um vinho aí na casa para estar presente, eu não abri. Se eu for abrir agora, eu vou ter que sair aqui da sala, mas eu estou tomando também no virtual. Então, eu pensei, eu tô com... É um dia de muita alegria para mim, a gente está aqui com o Tarso, e eu pensei em falar que esses encontros, essas lives que estão acontecendo, elas têm sido uma celebração. E a semana passada eu estava com a Tereza Ferraz, e eu comentei com ela que haviam 3 fases minhas, 3 fases do meu encontro com a constelação. E naquele momento eu não me passava pela cabeça que eu já estaria falando da 3ª hoje, na sequência da outra semana. Então, assistindo o seu vídeo, eu entendi que já estava no fluxo. Quando eu vi você descendo a montanha lá, naquele carro lá, eu entendi que já estava no fluxo desse movimento. Certo. Então, pessoas queridas, alguns alunos e alguns contatos, o Tarso ele é primordial nessa 3ª fase, porque eu vou participar de um evento de constelação e eu encontro com ele e a partir daí ele faz alguns atendimentos. Como ele gosta de dizer, eu estava cheio de drives, né? A gente está sempre cheio de drives. Não, mentira. Nós saímos daquele encontro, nós vamos tomar café.
Você lembra? Ah, tá. Fomos tomar um café e foi ótimo. E aí eu falei para você assim, olha, o fato de você não ter sido atendida não quer dizer nada. Na realidade, eu não tinha assunto para constelar, né? Eu não dei um tema para constelar. Na verdade, você tinha um campo de questões e o constelador que estava lá, ele queria que você trouxesse uma questão. E aí acabou que não fez o atendimento seu. Quando nós fomos embora, nós fomos tudo tomar café naquele café expresso da Prudente. E eu nunca mais voltei naquele café lá. Ah, foi uma delícia, foi muito bom aquele encontro, foi muito gostoso. E aí, a partir dali, você fez alguns atendimentos, e esses atendimentos foram muito, muito especiais para mim. Era um momento meio complicado, tá, gente? Foi quando você tomou a decisão de fazer direito, quando você viu até onde valia a pena investir uma vida como assistente social, cuidando mais do que sendo cuidada. Era um momento de passar limpo os valores, né? E eu só fui uma pessoa que, junto com você, nós passamos a limpo alguns valores. Por exemplo, uma pessoa, isso eu pergunto para todos que estão conversando conosco, né? Um assistente social, um superdotado social, que é o termo que eu vou usar para a Andréia, né? A Andréia, se ela passar na frente de 30 pessoas, ela capta o que está acontecendo no coração de 29. Ela é superdotada. Ela tem como esponja, assim, ela puxa. E o que acaba acontecendo é que a esponja dela fica cheia sempre de conteúdo dos outros, antigamente, né? E isso, muitas vezes, as pessoas também estão assim. Elas vivem um determinado, esponjando situações, pegando cargas do sistema do marido, da mulher, do sistema do resto da família, e aí não consegue ver aonde está a própria força. O que eu tive a chance de ser a pessoa certa na hora certa, para Andréia, foi da gente ver que aquele momento era o momento dela investir nela. É ou não é, Andréia? Sim, e a impressão que eu tenho é que você observou. Eu acho que eu sou Superdotada social. Não, eu ia dizer que um exemplo seu de um laboratório que você Deu pau. é ao vivo, então a gente vai. Acho que a internet caiu, alguma coisa. Já está de volta. Tá. Tá Então melhor agora. Eu vou para a formação. E quando eu vou para a formação, quando eu disse sim para a formação, eu costumo até falar isso para as pessoas, foi um sim, mas não, porque o meu processo de esponja lá, ele me dizia que eu não tinha a menor condição de eu assumir aquela responsabilidade. Mas eu não consegui resistir, né? E foi uma coisa muito boa. E aí eu encontro com a Andréia. Eu vou falar da Alexa mais para frente, tá? Eu tenho como professor aí o Moacir, o Fernando, a Letícia. E eu vou também encontrar com a queridíssima Tereza Lordello, que é ela que vai fazer, a primeira vez que aí eu vou fazer uma constelação, o bicho pegou, foi pauleira. Depois, na sequência, o Cris e o Val, que sou apaixonada, o Val não está mais com a gente, mas eles fizeram uma constelação e eles trouxeram a fenomenologia, que é aí a base que eu escolho de trabalho. E o Regis, que traz aí a permissão do prazer, é o Regis que vai introduzir aí os tipos de caráter no pensamento sistêmico, ele vai trazer essa liberação de trauma no corpo. O Regis é maravilhoso, apaixonada, ele é tudo de bom. E também o Tarso, né? O Tarso como meu professor, trazendo aí
alfa, beta e gama. Então, aproveitem quem quer conhecer um pouco mais sobre isso, vou perguntar para ele hoje. Ele que é a pessoa que dá continuidade nesses estudos. E, espero que eu não esqueci ninguém, eu até anotei que eu vou não esquecer. E eu quero fazer uma... Eu só ia contar que eu rasguei, durante os 9 módulos da Andrea, eu rasguei 8 pedidos de desistência do curso, que ela me mandava a carta. Eu rasgava. Não, você está exagerando, mentira. Aqui, e aí a Alexia, e aí eu tive 3 situações que eu pensei em desistir. E a Alexia, ela quase que foi uma entidade em impedir que isso acontecesse. E isso, para mim, foi muito importante, porque quantas coisas eu já desdobrei depois que eu fiz essa formação. Então, uma formação, eu sempre falo, o Instituto Imensa Vida, o Tássio é o fundador, é uma formação maravilhosa, foi um presente para mim, depois eu vou falar mais alguma coisa, e foi primordial esses movimentos. Quando a Alexia me impede, né? Quanta coisa, tem alunos aqui, tem pessoas que são, de alguma maneira, são frutos de tudo isso que se passou. E o sentimento que eu tenho em relação ao Instituto Imensa Vida, a tudo que eu vivi ali, eu vou colocar uma palavra que é uma palavra em sânscrito, que não tem tradução, que é a palavra prasad. Prasad, ela é como se fosse gratidão, mas prasad é muito mais. É algo que chega a ser sagrado. E eu penso que entra naquele fluxo quântico que você tem falado, que você falou ontem na sua live. E ontem, quando você está descendo aí de São Paulo para cá, para a Serra da Canastra, é isso? Então, eu deixo o sentimento que eu tenho em relação a todos vocês, a tudo que eu vivi ali, essa palavra, o prasad, foi um prasad para a minha vida, para a minha alma, para tudo que eu vivencio. E aonde eu estou, todos vocês estão comigo. Pra você ter ideia, eu costelava no início igualzinho o Regis. Eu era a copeneguinha feminina do Regis. Depois eu já tenho outros movimentos, mas é interessantíssimo isso em mim. Regis de saia. Alguém tem aí, gente, porque hoje a gente está falando sobre a constelação, eu falei um pouco da minha trajetória, falei um pouco da terceira fase. O Tarso, ele tem... as fases. Você pode repetir as fases, então? A primeira eu vou deixar para um outro vídeo. A segunda fase é a fase que eu fiz pela primeira vez em um campo de constelação. A primeira é da BK. Por exemplo. Não, a BK nem entrei nessa parte aí. Não, eu acho que é mais umas atividades que eu fazia antes e eu quero gravar um outro vídeo para falar sobre isso. Mas a primeira fase é quando eu piso a primeira vez em um campo de constelação, que foi lá no Espaço da Tereza com a Yete Valência, que também, como o Val, já fez a passagem. E aí, depois disso, mas eu ainda não acreditava muito, sabe? Eu achava esse negócio assim, eu tinha muita fé, não, eu sou racional. E eu fui na 9ª pessoa, você foi a 9ª pessoa, o 9º contato. A 8ª pessoa, que foi a Magali Cacheta, eu participei de uma constelação. E aí eu acessei uma carga emocional diferente, e aí foi aquele dia que o campo me pegou. E logo na sequência eu conheci você. Vamos deixar as pessoas fazerem perguntas, então? Então, vamos lá. Quem nunca viu constelação, fala assim, eu. Tem alguém aqui que não conhece constelação? Coloque aí no chat para a gente. Alguém trouxe umas perguntas? Se não tiver, tá? Se eu fiz uma anotação assistindo o seu... Quanta gente, legal. Você conseguindo ver aí? Tô. Aqui, ó. Eu ontem, se você, enquanto alguém faz alguma pergunta... A Cristiane está pedindo para falar sobre as ordens do amor. Tá. Siga, pode falar. Eu acho que gente, eu é o professor, sou aluna, tá? Só existe amor, não existe ordens do amor. O Bert vai pedagogicamente organizar
o olhar para 3 grandes situações em que a gente pisa na jaca no amor e acaba dando mais do que recebe, incluindo menos do que as pessoas merecem ser incluídas e desorganizando o princípio de hierarquia, o princípio sagrado. A palavra hierarquis que é a palavra sagrado em grego. Então, a hierarquia é o ver o sagrado. Não é apenas ver a precedência, quem entrou primeiro, quem entrou segundo. Até esse assunto é interessante. Mas existe só amor, não existe ordens. O termo ordem, ordinum, ordens, vem de uma mentalidade teológica. Como se, por exemplo, a própria palavra graça, ordem, é como se fosse um campo, um campo de certezas, de um campo de leis determinadas, entendeu? Aí saem as ordens, né? Então, num quartel, a ordem tem que fazer isso. Num hospital, a ordem é fazer isso. Então, a ordem sempre supõe um superior que está dando a ordem e um inferior. Por isso que eu acho que a palavra ordem não é boa. Amor não precisa de ordem. Inclusive, quanto mais é aquela história do ame e dê vexame. Quanto mais você pisar na jaca, é até melhor. Sobre esse aspecto, Cristiane. As ordens que o Bert coloca no livro e tudo mais é a forma pedagógica da gente entrar na ótica das constelações, no jeito de ver constelação. Então, quando eu comecei a estudar na década de... O primeiro livro que eu recebi, que foi Ordens do Amor, eu recebi em inglês nos anos 90. Depois, quando veio o Bert no Brasil, e logo depois já tinha em português, no 2003, 2004, já tinha o livro em português. E o livro do Ordens do Amor era como se eu te falasse assim, era um jeito da gente aprender a olhar com olhos para enxergar a constelação, para enxergar o campo. Então, por exemplo, perceber que num sistema todos fazem parte, isso é maravilhoso. Isso daria para a gente explicar, por exemplo, por que o Brasil não vai para frente, ou quais são as dificuldades de crescimento da nação, quem foi excluído nesse processo do crescimento do país. Nós teríamos chance de estudar qualquer assunto pela teoria de sistemas, vendo o que tem de exclusão e quanto foi praticado de inclusão. Agora, quando a gente pega no nosso sistema familiar, a gente vê que alguns estão mais para dentro do que outros. Uns são mais lembrados, outros estão colocados assim como café com leite, um pouquinho à parte. E aí, quando a gente percebe isso, a gente percebe que o sistema ele tem a força que o grupo, a força de união do grupo. Um fortão e 10 fracão não resolve um sistema, não faz o sistema ficar forte. Se tem 11 que estão médios, aqui nós temos força. Então, a inclusão, o reconhecimento, a valorização do outro no nosso sistema é a base para a gente desemaranhar, que é a primeira etapa importante do nosso processo. É a gente sair dos emaranhados para a gente poder olhar com liberdade para fora disso. Porque senão nós estamos sempre olhando aquela nossa dificuldade. Quer ver, por exemplo? Vamos falar uma coisa.
Andréia, se a frase que eu falar, ela tiver ressonância em você, você balança a cabeça para frente, tá bom? Se não tiver, você não precisa balançar a cabeça, combinado? Todo mundo está olhando para Andréia, certo? Então vamos lá. Eu trabalho e eu não recebo o que eu mereço. Eu dou um duro danado e as pessoas não veem que eu estou dando um duro danado. Eu faço das tripas coração e aí vem os outros e nem percebem o quanto eu me dedico. Essa pode ser. Não é falar, é só balançar a cabeça. Você está percebendo? Você balançou só na terceira, mas teve gente aqui na sala que balançou em todas, né? Por quê? O que acontece? Quando a gente entra num tópico que mexe com a gente, vamos supor que você está atendendo um cliente e o cliente fala essa frase. Pergunto, você vai atender o cliente? Vamos pegar a frase da Andréia. Faço das tripas coração e as pessoas não percebem. Então, eu sou o cliente da Andréia. Eu acabei de falar que a minha questão é essa. E o que ela acabou de fazer? Ela falou que essa questão é nossa, não é só do cliente. Então, o que vai acontecer nesse momento? Em vez dela atender o cliente, que sou eu, ela vai vampirizar o cliente para o crescimento dela. Ela não vai olhar para o cliente. Ela vai estar com os olhos por fora olhando para ele, mas por dentro ela está com o rabinho amarrado. Ela não vai poder fazer a constelação do cliente. Vocês estão compreendendo como que é? Então, a primeira fase é a fase da gente se desemaranhar. Aí, a segunda fase é a gente olhar para o cliente, aprender a olhar para o cliente e entender a fala dele. Essa é a parte que a gente precisa de um certo tempo. Depois a gente entra na terceira e última fase, que é quando a gente percebe que a gente não precisa fazer nada. Apenas observar. E a observação gera observação no cliente. E aí o cliente que recebeu a atenção específica, observação, ele sai dali sabendo observar, sabendo cuidar de si mesmo. E aí a importância do terapeuta é pequenininho. E a gente até fica amigo. Não tem mais problema, porque na psicanálise, o psicanalista não pode nunca ser amigo do cliente. Mesmo no trabalho de psicologia clínica, é recomendado que nunca o terapeuta, o psicólogo, fique amigo do cliente, para que se mantenham as relações terapêuticas. E o que a gente está vendo que é ao contrário. Quando o cliente o terapeuta é bem pequeno na vida do cliente, então a gente pode ser amigo, a gente pode conviver sem precisar do salto alto, a tamanca, entendeu? A gente apenas convive. Tem mais perguntas aqui, tá? A pessoa pode falar ao vivo, os outros ou não? Não. Queria ouvir. Não, aqui não tem jeito. A Vânia está pedindo para você falar um pouquinho sobre os gamas, e depois tem uma pergunta da Marilda, que é para você falar sobre... Tarso, você pode falar sobre o aborto? Eu nunca fiz aborto, então eu não sei como é que é. Quais são as consequências para quem passa por um aborto, seja espontâneo, induzido, enfim? Esse negócio de aborto tem que tomar cuidado com o que vai falar para a gente não ser restringido, hein?
porque a questão tá um pouco polêmica aí. Aí também tem mais uma, ó, a Aparecida Alves, ela está falando assim, Tarso, fala por que uma mãe é tão apegada a um filho entre tantos outros que ela tem. Por favor, depois... Good vibes. É, Linda. Ô, Aparecida, adorei as perguntas. Oi, gente, que bacana. Bom, os gamas são os terceiros filhos, sempre a contar do pai. Terceiro, sexto e nono. Na mitologia ou no pensamento indígena americano, eles falam que a águia que vai trazer os filhos vai buscar o terceiro filho do outro lado do rio. É linda essa história. O primeiro filho, a águia pega perto de casa. O segundo filho, ela também pega no quintal de casa. Mas o terceiro filho, a águia tem que voar e ir buscar do outro lado do rio. E é uma mitologia incrível essa, porque os terceiros filhos, terceiro, sexto e nono, sempre a contar do pai, são diferentes. Eles têm gostos, interesses, times, religiões, tudo diferente. Terceiro filho é tudo diferente. Eles, logo, quando eles têm um pouquinho de perna, ele já bate perna, vai embora. Ele não consegue ficar dentro do sistema. É como se assim, eu venho de longe, então eu tenho que ir para longe, entendeu? Os gamas, eles têm um pensamento técnico. O que é, o que não é, não é. Se isso daqui é meu, é meu. Eu não empresto. Se isso daqui não é meu, não é meu, não quero nem saber. É totalmente diferente a maneira com que o gama lida com dinheiro, com matéria. O gama tem um pensamento focado. Então, são ótimos para fazer trabalhos e profissões onde é necessário ter concentração, tipo medicina, engenharia, borracharia. Mecânico, um borracheiro tem que ser um pouco gama também, que nem médico, porque ele tem que ter um pensamento, tem que ter uma rotina, ele vai colocar um procedimento, não, o que é? Procedimento. Acho que é procedimento mesmo. Procedimento, tem que fazer tudo certinho na hora certa, né? Às vezes um beta não é tão ligado a fazer tudo certinho, né? Então, o gama, quando vai casar, ele prepara antes, né, para saber quanto de dinheiro nós vamos gastar, quanto vai ter, quanto não vai ter. E beta junta trapinho, e gama quer fazer organizadinho, né? Não sei por que você pergunta, Linda, porque, na verdade, nós só entender o beta é que nem uma coisa manca, é uma roda de três lados, ela fica fazendo tuk, 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 entendeu? Nós precisamos não olhar alfa, beta, gama, mas enxergar a roda inteira da vida. A roda inteira significa que nós somos todos filhos da luz. As 6 cores internas do corpo, que são as cores do arco-íris, né? Então você vê o amarelo é a cor gama, e o roxinho é a cor gama. Você vê o laranja é a cor beta, o azul é a cor beta, e o vermelho é a cor alfa, o verde é a cor alfa. Então as cores ficam fazendo alfa, beta, gama, alfa, beta, gama, alfa, beta, gama, né? Então, cada um desses lugares mostra um tipo de temperamento. Então, por exemplo, se é um gama mental, vamos chamar de gama amarelo, ele é um jeito. Se ele é um gama emocional, o que a gente vai dizer um gama roxinho, que é a cor número 6, ele é diferente. O primeiro, ele pode trabalhar com equipes, ele pode trabalhar... com equipes não, ele pode trabalhar numa profissão dele. Um terceiro, já um sexto, ele precisa conviver com mais pessoas. O quarto,
O quinto e o sexto, ele precisa estar vivendo com mais pessoas. Então, o primeiro, ele monta a empresa. O quarto, ele monta a empresa com os amigos. O segundo, ele é artista. O quinto, ele é artista e faz arte junto com os outros. Então, a gente vai chamar que ele é o terapeuta. O terceiro é o técnico. E o sexto é o mestre. Ele não só é técnico para si mesmo, como ele também é para os outros. Por isso que ele é mestre. Então, a frequência 4, 5, 6 são as frequências onde as pessoas se relacionam mais, estão em contato com mais pessoas, entendeu? Como é que é? Então, eu espero que você tenha entendido um pouquinho do gama, mas você também tem que estudar o alfa e o beta. Eu vou mandar agora para a Andréia o livro Imensa Vida, PDF, que fala disso daí. Já li mais de 3 vezes e passei minha vergonha, porque no início eu li algumas coisas eu não apreendia, né? E aí eu falava assim, mas me fala o nome dessa pessoa. Depois, a terceira vez, eu falei, nossa, que manota, o nome está lá. E mais algumas coisas. Mas é um livro delicioso de ler, adoro. Todas as vezes que eu leio, são novos aprendizados. Que bom. Então, eu vou tomar, página 94. Aqui? Tem mais perguntas, hein? Página 94, pode ler. Olha só. Bom, tem uma coisa sublinhada aqui, ó. É a carta aos pais e avós, lembra? Mas eu falo que eu sublinhei algo aqui, então vou ler. Queridos pais e avós, e assim por diante. Vou chamá-los apenas de pais e avós. Sei que muito de cada um de nós está em vocês. Dou-me conta de que todos vocês estão em mim, mesmo que tenham vivido em outras épocas, com ideias e idiomas diferentes, outro sexo, mesmo assim, todos vocês são um em mim. Vocês são as janelas de possibilidade por onde eu pude vir. Venho da multiplicação amorosa de vocês. Mesmo que estejamos em mundos distantes, vocês estão no meu mundo. E aí eu sublinhei essa aqui. Minha pele é a mistura da pele de vocês. Meu corpo, minhas características físicas, todas advêm de vocês. Sou a extensão viva de vocês, fazendo a experiência de viver como sendo eu mesmo. E aí eu também sublinhei isso. Quer que lê tudo essa coisa, né? Tá bom já. Live lendo, né? Tá bom já. Eu vou mandar para você o PDF, você manda para as pessoas? Mano. Beleza. A outra pergunta, qual que ficou faltando? Vamos lá. O aborto, você falou sobre o aborto. Vou deixar você falar sobre aborto, que você já fez e eu não fiz. Não, eu sei que vai falar. Você que é o professor hoje que vai responder as perguntas. E a outra... A Márcia tem uma pergunta boa. E a mãe apegada ao filho. E eu tenho uma aqui também, eu tenho alguma aqui também para você. Oh, que bonitinha. A Márcia também tem uma pergunta aqui. Eu acho, quando a gente começou a fazer constelação, na década de 2000, as pessoas falavam assim, tem aborto na família, tem crimes na família, tem suicídio na família. Deus me livre de fazer constelação naquela época, porque parecia um escrevente de departamento de polícia fazendo registro de BO. Ele queria só saber os crimes cometidos na família. Sinceramente, ainda bem que essa coisa passou muito rápido e a gente ficou livre de ver esse negócio, né? Então, um aborto, uma época até escrevi um texto que eu mandei, que a gente podia mudar o nome para broto. Os brotos, não abortos, mas os brotos. Como uma plantinha que ainda não soltou a flor. Ficou bonito isso. E que é um brotinho, entendeu?
Então, E nos isso tem brotos. vida, isso, né? O aborto lembra a morte, o broto já lembra a vida. E o Gostei. broto, ele marcou um espaço. É como se você olhar, às vezes tem um ramo de flor e tem um raminho que ficou um brotinho pequenininho, mas os outros estão bem floridos, mas aquele um também tem que ser incluído, né? Às vezes, quando a pessoa pergunta de aborto e tudo mais, tem um peso por trás. Então, não é uma pergunta apenas retórica, de curiosidade. Ela tem uma carga atrás. Então, a gente tem que agora entrar na carga da pergunta. É assim, é pecado? A, é pecado mortal? Estou ferrada se eu fiz, ou se eu participei, se eu dei palpite? E aí entra o juízo de valor, sim e não, certo e errado, e aí culpa ou sem culpa, e aí a gente tem que tirar a pessoa de qualquer dessas dualidades e entender o seguinte: uma criança, não importa se foi aborto natural ou se foi aborto provocado, quando a gente faz a constelação e uma pessoa representa essa criança, ela está cheia de gratidão por ter participado, ter vindo à vida. Mesmo que ela tenha vivido só algumas semanas. A gente cansou de ver isso, mais de 1000 constelações só sobre esse assunto. No começo era muito forte esse assunto. Então a gente via como que a criança representava um enorme amor com a mãe, um enorme amor com o pai. Não tem culpa, não tem vir puxar o pé, não tem nada disso. Ao contrário, existe um amor tão especial entre um filho que já passou para o outro lado, pelos pais que estão aqui. Inclusive, eu lembro de um caso que quando aquela criança, sabendo que estava no último momento de vida pelo representante, ele falou assim: estou sabendo que eu estou indo embora, eu vou lá na alma dos meus pais e vou pegar mais peso que eles têm para o bem deles, porque agora que eu vou embora, eu já aproveito e já levo esse peso que está na alma dos meus pais, entendeu? Então, é um caso de amor tão grande. E aí é que vem a gente entender que tudo é amor. Nascer, chegar na existência é amor. Não estou falando o amor do casal. Estou falando, é um ato de amor da vida que se expressa ali, entendeu? Nascer é amor. Nascer para o lado de lá, que a gente chama de morrer, mas é o verdadeiro nascer, é amor. O nascer que a gente nasce agora, quando entende uma coisa, a gente entende uma coisa, é nascer. É amor. Conhecimento, a gente quando aprende uma coisa, aquele aprendizado que os olhinhos ficam fazendo assim, aquilo é amor. É o mesmo. Só tem amor na vida, entendeu? Então, do ponto de vista da pergunta, eu gostaria de falar assim: você pode agora olhar para as pessoas envolvidas nessa sua pergunta e falar para todos eles: foi tudo por amor. Foi tudo por amor. A sua vinda, a sua permanência, ainda que pequena, a sua partida, foi tudo por amor. E mais um tempo, menos um tempo, todos estaremos juntos e aí nós vamos nos abraçar nesse amor. Vamos ser um no amor, sem separação. Hoje eu vivo aqui no território, no domínio, na dimensão da separação. Eu estou separado de quem está aqui do lado, estou separado dos que vieram antes, estou separado dos que vão vir depois, mas um momento lá na frente nós vamos ser um. E aí,
estaríamos vivendo na não separação. E todas essas crianças que não nasceram estarão juntos, tudo abraçadinho com a gente. Então, não fica grilada. Olha com os olhos do amor para esse lado, tá bom, linda? A Márcia fala, meus pais já faleceram, tenho sonhos constantes com eles. Tem uma antes, hein? Pra você não pular ninguém aí, já que você tá... E sempre me cobrando. O meu pai morreu há 30 anos, ele tinha a minha idade, né? E aí eu vou sonhando com ele, ele tá ficando cada vez mais velhinho, assim, a sobrancelha dele é branquinha, sabe? O meu pai vai envelhecendo. Já a Márcia, o pai mantém os pais jovens. E eles cobram que organize a casa deles. Eu não sabia que você vai decifrar um sonho aí. Ô, Márcia, que coisa linda! É maravilhoso pensar que os pais jovens organizar a casa. Na verdade, nós estamos falando da sua juventude, não da juventude dos seus pais. E nós estamos falando da sua casa, não a casa dos seus pais. Mas nós estamos falando que existe um campo que os seus pais trazem para você. E esse campo está na palavra cobrando. Então, talvez você possa fazer um arranjo de flor na sua casa, colocar, dar o nome da sua mãe para uma flor, dar o nome do seu pai para uma outra flor, e falar assim, queridos pais, eu coloco aqui nessa casa vocês como sendo as minhas flores, representando as minhas flores. Vocês já faleceram, mas vocês estão vivos em mim. Agora, eu vou colocar aqui também eu como sendo a florzinha que nasceu de vocês. Pode colocar o marido, os filhos, o cachorro, o periquito, põe tudo florzinha. E faz, como a gente chama na cultura japonesa, uma ikebana da inclusão de todos que já faleceram e de todos que estão no campo ali. Aí deixa uns 4, 5 dias, aí quando as flores começarem a murchar, pode jogar tudo fora. O serviço já está feito. Já mudou o campo. Isso, marido. Amor, amor, amor. Isso. Um para cima dos meus pais tem. Por que a mãe é tão apegada ao filho? Entre tantos outros que ela tem. Bom, o que você acha? Existe filho predileto ou não? Eu acho que só não tem filho predileto, diferente dos outros filhos, quando é filho único. Daí, ele não é predileto, ele é filho único. Caso contrário, todos os pais têm um filho que traz mais significado, que diz mais, sabe? E isso não é errado. Às vezes, numa determinada fase, é depois de uma outra fase, é outro, sem problema. Não precisamos ficar com neura de que está com o filho que está curtindo mais, né? É um processo que vai mudando. Mas tem umas coisas interessantes. Por exemplo, um primeiro filho homem, ele está mais ligado à mãe. Uma primeira filha mulher está ligada mais ao pai. Uma segunda criança, depois de menina, que está ligada ao pai, está ligada à mãe. Então, é sempre assim, um para cá, um para lá, um para cá, um para lá. Então, quando a pessoa fala assim que tem, eu até gostaria de perguntar para você, esse filho ou filha, que número de filho que é do seu relacionamento? É o primeiro, o segundo, o terceiro? Põe aí 1, 2, 3. Só para a gente saber. É Aparecida, né? Ah, entendi. Ela está falando que não é assim. Muito bem. Ela está fazendo uma pergunta um pouco mais, assim, para entender o grande movimento. Tem importância. Então, Cida, o primeiro menino, todo primeiro menino de um homem, de um pai,
Ela falou 8, depois não. Todo primeiro filho de um homem, ele é mental. Toda primeira filha de um homem é emocional. Chora à toa, tal. E sempre vem, o segundo vai sempre alternando. Então vai tim-tá, tim-tá, tim-tá. Então, se o primeiro é um menino, o terceiro vai ser, que é mental, o terceiro vai ser mental, o quinto vai ser mental. Todos os ímpares vão ser mentais e os pares emocionais. Quando a primeira é menina, o ímpar passa a ser o emocional. 1, 3, 5, 7, 9. E 2, 4, 6, 8 vão ser mentais, entendeu? Se a mãe, os que têm mais contato com a mãe, ou seja, os que são o menino é ligado ele é como se fosse conectado com o pai da mãe. Então, no livro vai ter. Faz tempo que eu não mexo nisso. Mas o livro tem a sequência, então vai dar para estudar melhor isso daí. Senão você vai gastar muito tempo. Verdade. Otávio, tem mais uma pergunta aqui também da Salete, mas eu queria só comentar com vocês. Eu escutei uma frase na sua live ontem que eu achei muito gostosa de ouvir. Você falou sobre a matéria não tem coração. E depois, eu gostaria que você comentasse, você também falou isso ontem, sobre a constelação, que quando surge a constelação, uma coisa que se agradece, Beth, eu também gosto disso, mas eu não tenho a fonte, eu não me lembro de ter visto, eu me lembro de você já ter falado outras vezes, que a constelação era para todo mundo, e que Bert não queria isso na academia, e aí a gente está vendo um enxame disso, então depois que você responder a sala, se você puder falar sobre isso, porque está um enxame de que agora só quem está na academia pode dizer. Isso aí não, isso rouba. Isso é um roubo. Aparecida, ele é o último de quantos? Põe um número para mim. Quantos filhos tem? Aí também tem uma outra questão. Às vezes, Cida, a mãe fica mais ligada com o filho caçula, porque ele fica dependendo dela por mais tempo, né? Os outros foram passando e o caçula raspa do tacho, fica mais tempo. Então, é engraçado, em Minas, né? Tem famílias que falam assim, quantos filhos tem? Tem o José, o Antônio, a Nena, a Naná e a Nenê. A Nenê já tem 30 anos, ainda chamam ela de Nenê. Entendeu? Porque é a caçula, fica Nenê. Sobre o coração, a matéria ter coração, aí eu vou convidar todas as pessoas que estão hoje aqui com a gente a assistir os filmes que estão no YouTube chamado Coração Humano. E se escrever Coração Humano Tarso, aí vai aparecer algum dos filmes. Tem do número 1 ao 9. Eu vou pedir para que você vá seguindo número 1, 2, 3, a sequência, até o 9. Porque eles foram gravados conforme uma linha de raciocínio, assim. E nessa caminhada, tem um dos filmes que vai falar sobre o coração da matéria. E vai falar a partir da leitura de um filósofo chamado Pierre Teilhard Chardin, que olha para o mundo e vê na matéria uma força chamada energia amorosa, condensada. Ele vê o coração na matéria. E isso abre uma janela para a gente entender a tal da materialidade. E não ter a matéria como sendo dura, surda, muda, cega, inerte, e a gente olhar para a matéria e falar: matéria viva, pulsante, cheia de significado, cheia de mensagens. Então,
essa passagem acompanha uma mudança também em quem escuta, em quem ouve. A passagem de um lado surdo para um lado vibrante, mesmo sendo para questões da matéria, né? Maria do Carmo, eu estudei esse assunto de alfa, beta, gama há uns 20 anos, né? Alfa, beta, gama, estudava, perguntava, via os detalhes, nariz para cima é terceiro, nariz para baixo é primeiro, nariz para frente é segundo, beição, sem ser negão é primeira, ou beiço fino, defeitinho na orelha. E aí eu fiquei focado nesse negócio. Inclusive, quando meus filhos levavam um amiguinho lá em casa, eles falavam assim: pai, não faz muita pergunta para o meu amigo, porque eu chovia de perguntas em cima dos, dos amiguinhos. Era o meu campo de pesquisa. E é engraçado, eu estudei 20 anos para entender uma coisa que, na verdade, é só um pedacinho da grande equação. A vida desdobra do Big Bang, ele desdobra primeiro luz, que é C ao quadrado, né? Depois a luz condensa em energia. Energia é bem mais condensado do que luz. Depois a energia condensa de novo em matéria, que é bem mais condensada do que energia. Então, o universo ele faz gama, beta, alfa. E os nossos filhos nascem alfa, beta, gama. Por quê? Porque a vida que nós estamos vivendo é o caminho de volta para a origem. Entendeu? Ó, o universo faz gama, beta, alfa, e os filhos nossos fazem alfa, beta, gama. É a volta. Nós já estamos no caminho de volta para a origem, entendeu? Essa é a grande equação. A grande equação é gama, beta, alfa, você. Alfa, beta, gama, totalidade. Totalidade, gama, beta, alfa, que é o movimento da desdobro. Você faz o movimento do indobro. Aí você faz alfa, beta, gama. Não pelos seus filhos, mas pela sua atitude. Atitude de estudar, alfa. Atitude de compartilhar, beta. A atitude de ir mais profundo, gama. E assim vai fazendo, alfa, beta, gama, entendeu? Então, essa é a história. E a gente está aqui, né? Que coisa mais linda. Renata, eu não consigo pensar em algo mais lindo do que isso. É bonito mesmo. É não lindo. consigo pensar em algo mais lindo, mais profundo. Se eu achasse algo mais lindo, eu ia fazer. E a constelação é a chance que a gente tem de gastar nossa energia com isso, vendo isso nas pessoas, vendo isso no nosso íntimo, sabe? Estudando, mexendo, aprofundando. Então, eu convido vocês todos a começarem uma vida de pesquisadores, de observadores do sistêmico, entendeu? Então, não basta você falar assim, tem que incluir o que foi excluído, aplicar as ordens do amor. Isso não basta, porque é necessário enxergar com o coração. E quando você olha com o coração, você percebe que a terceira lei, que é a lei do equilíbrio, do dar e receber, ela é totalmente furada. Porque quem ama não está esperando nada. Não tem troca. Não tem uma base de troca. Quando você atende um cliente e o cliente consegue perceber o grande movimento da vida dele, ele consegue ligar o GPS da vida dele, ele tem que falar para você quanto que eu devo, qual é o valor do atendimento. Você fala,
Nem que você tivesse todo o dinheiro do mundo, você podia ter pago. Você poderia pagar o que você fez, o que você ganhou. Bert fala isso também. Nem se você Realmente tivesse não tem. todo o dinheiro do mundo, você não pagava o que você recebeu. É verdade. Percebe do que nós estamos falando? Nós estamos falando que não tem paridade de troca. O que tem é você dá tudo de si e o universo dá tudo dele para você. E isso é o grande barato. Você dá tudo de si e deixa a porta aberta. E o universo dá tudo de si dele para você. Não digo que você vai ficar mais bonita, mais chique, vai comprar roupa mais bonita, mas eu sei que você vai ficar bem mais feliz. Ai, ai, ai. Apaixonado com tanta informação, gratidão. Ô, Marco, eu também estou apaixonado de bater papo com você, com essas pessoas. O universo conspira, sim, Tiana, é verdade. Entendeu como é que funciona? E isso não é lei do equilíbrio. É justamente o total desequilíbrio. Você dá tudo. Equilíbrio é vou dando conforme vai precisando. Não, você dá tudo. Dá tudo. E aí o universo se prepara que você vai ver o que vai acontecer. Queridona, deixa as palavras finais com você, linda. Não, eu queria que você fechasse falando que a constelação é para todo mundo. Eu acho que você traz isso de lá de longe, né? Você conheceu o Bert, essa turma toda do início. Eu acho que você é uma pessoa que tem muita propriedade para falar sobre isso. Sabe por quê? Eu tenho uma senhora de 70 anos na turma, eu tenho uma outra na mesma faixa, eu acho maravilhoso elas estarem lá. Né? Tem uma delas que é a frase dela, ela falta uma frase, ela constela todo mundo. Eu acho isso lindo. É lindo. Ela não está aqui. Se tivesse, eu pedi para falar um oi para você, mas não, elas não vão chegar. Então, sobre isso daí, a gente podia dizer assim, olha, o Bert falou assim, se você já viu algumas constelações, se você não quer ajudar, se você é capaz de olhar para a solução e não olhar para o problema, se você é capaz de dar só um empurrãozinho e não fazer barba, cabelo e bigode, se você é capaz de se recolher ao vazio e desse vazio encontrar os movimentos, então você é constelador. Ele nunca falou, faça 9 módulos, leia todos os livros, faz o curso da Andréia, vai lá fazer o Imensa Vida. Ele nunca falou nada disso. Ele falou, se você já viu algumas e não quer ajudar, e pode se recolher ao vazio, não quer fazer barba, bigode, quer dar só um empurrãozinho. Então, com isso, ele tirou a constelação da jogada do mundo acadêmico, que seria assim, precisa ter pós-graduação para fazer não sei o quê, entendeu? E aí seria como se, por exemplo, o EMDR, que é aquele do movimento dos olhos, você já conhece essa técnica? Vou pedir para a Andréa dar aí no curso, tá? O Michael Schreiber, ele era um cara que estava no Kosovo, é um médico já falecido. Ele estava no Kosovo justamente naquele ano de 91, quando os sérvios e os montenegrinos, um estava matando o outro, e uns matando os outros, e ele via as crianças que tinham presenciado a morte dos pais e já estavam assim há semanas sem dormir e tremiam, não conseguiam comer. Ele fazia simplesmente assim, silêncio. Ele não falava montenegrino, certo? Ele só não falava iugoslavo, nada. Ele falava assim, ó. Aí ele passava o dedo na frente
da criança e pedia para a criança, olha para o dedo. E a criança olhava para o dedo. Ele fazia ida e volta, ida e volta. 3, 4 vezes, punha a mãozinha assim para tampar o olho e as crianças dormiam. Conseguiam relaxar. Conseguiam sair do estado de trauma. Você está compreendendo? E o que ele fez? Ele conseguiu entender uma coisa maravilhosa, que pertence a todos nós, que é o movimento dos olhos caminha aonde não tem areinha dos nossos problemas e traumas. Se tem uma areinha aqui, o olho não passa na areinha, ele desvia. Entendeu como é que funcionam os olhos? O movimento do olho dentro do globo ocular? Então, isso é maravilhoso. Só que o curso de EMDR, que é Eye Movement, esse curso só pode ser médico, dentista ou psicólogo. Não é para todos, é para o acadêmico, entendeu? E tem que pagar uma taxa lá para a Associação EMDF Mundial. E nós estamos num negócio que é exponencialmente mais poderoso do que o EMDF e estamos liberados, gente. Nós não temos que contribuir com 10% de toda a constelação lá para o fundo Bert Hellinger da não sei o que lá. Nós não precisamos. Nós estamos, ao contrário, nós estamos liberados. Eu lembro quando nós editamos o livro do Bert, o livro Meditações dele, e eu entreguei para ele os 900 livros que nós tínhamos editado. Nós editamos 1000 e com 100 nós pagamos a edição e demos de presente para ele os 900 para ele fazer o que ele quiser. E ele, quando ele viu a história, entendeu que a gente estava fazendo sem ser por dinheiro nem nada, ele pegou na minha mão, ele ficou 15 minutos, ele me mostrava para todo mundo, ó, ele que fez o livro e tal. Fiquei 15 minutos de mão dada com ele, né? Depois, é claro que nem lavei, fiquei uns 3 dias sem lavar a mão para pegar os bichinhos. Mas o fato é que esse cara, ele fez um troço que é para todos. E isso libera a gente para ser criativo, libera a Andréia para fazer as misturas que ela acha que tem que fazer. Você está compreendendo? E ser uma professora diferenciada de tantas outras pessoas que ficam sempre repetindo aquilo que está lá nos livros, né? Querida. Então tá. Boa noite para vocês. Assim, foi uma delícia estar com você. Oi, gente. Muito obrigado, Cristiane, Márcia, Maria do Carmo, Vera, Tiane, o Marcão. Muito obrigado, a Cida. Acho que a Cida já foi embora. Então, vamos lá. Cada um agora vai dizer uma palavra do que foi o nosso bate-papo de hoje à noite, tá bom? Vamos lá. 3, 2, 1, já. Manda aí uma palavra, o que foi o nosso bate-papo de hoje à noite. Se tiver como mandar coraçãozinho, manda, que ele adora, tá, gente? Ele adora ganhar coraçãozinho. Então, manda coraçãozinho. É para se houver uma próxima vez. Eu quero que mande palavra. Renata. Oi, gente. Oi, Rita. Adorei. Oi, gostei. Olha, crescimento tudo com letra maiúscula. Esse foi crescimento mesmo. Cresceu até na letra. Gratidão. Obrigado também, Salete. Muito obrigado, fofa. Obrigado, Andréia. Então, nós temos um encontro marcado. Temos um encontro marcado nas páginas do Imensa Vida. E lá tem meu e-mail. Quem não entender alguma coisa, pode mandar. A gente conversa, tá bom? Então, tá bom.